Olá, amigos e amigas. É com muita alegria e satisfação que retornamos a esse nosso contato. Nós vamos falar hoje do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo mais longo contido no Evangelho, que fala das nossas aflições. Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos falar hoje, particularmente, dos itens 1, 2 e 3, que fala sobre a justiça das aflições, rogando a Deus que possa nos abençoar esse nosso propósito de estudar a doutrina dos Espíritos, que Jesus possa ser a nossa inspiração constante na nossa vida. Eu vou pedir licença para ler aqui as passagens que estão contidas em Mateus capítulo 5, versículo 4, de 6 e 10, e em Lucas capítulo 6, versículo 24 a 25. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas 6, versículo 24 a 25. Vamos tomar como base que Jesus fazia essas promessas e essas advertências na época em que ele estava encarnado entre nós, e falava preferencialmente para o pessoal menos favorecido socioeconomicamente. E ele falava da saciedade que teriam a respeito da justiça, a respeito da fome, da sede, e prometia-lhes que todas essas carências ou todos esses anseios seriam satisfeitos de alguma forma. E ele falava também àqueles que eram perseguidos, desprezados pela sociedade e levados à arena da morte. Que justiça seria essa? Que saciedade seria essa que Jesus prometia a pessoas praticamente condenadas ao desterro, à desonra, ao menosprezo da sociedade? Se não acoplarmos a todos esses ensinamentos de Jesus, a vida futura, esses ensinamentos não terão o menor sentido, pois que muitos que ouviram essas promessas de Jesus, logo depois encontraram como consolo, ou como finalidade, ou como fim da sua existência, a morte e o suplício. Então, voltando a repetir, se não acoplarmos a isso, se não conjugarmos a esses ensinamentos a vida futura, esses ensinamentos serão vazios e promessas vãs. Mas se colocarmos todos esses ensinamentos com o suporte da vida futura e colocarmos em nossa mente, em nossos corações, que Jesus prometia toda essa saciedade, se não naquela vida, mas em vidas futuras, em existências que viriam mais à frente, onde aqueles que haviam sofrido todo esse tipo de privação seriam de alguma forma saciados. E ele adverte também para aqueles que haviam satisfeito seus sentidos, principalmente os ricos, a quem ele coloca, que é transcrito na passagem, aqueles que haviam sido saciados durante a vida presente e que não tivessem feito, ou dividido, ou solidarizado
com aqueles que tinham menos, esses então, ao invés da fartura que experimentavam naquele momento, sofreriam a privação como uma reprimenda, como uma correção ao seu procedimento fora das leis divinas, que é o de solidariedade com o nosso próximo. Então, logicamente, Jesus se referia a uma vida futura. E ele coloca ainda mais que todas essas privações, todas aquelas consolações, não correriam a malgrado de Deus, que agiria caprichosamente, cumulando alguns com bênçãos e sentenciando a outros com privações ou com sentenças que os levariam ao sofrimento. Nós não estamos delegados a uma sorte cega, a um Deus caprichoso sem critério. Não, pelo contrário. Aí é que entra a nossa lição de hoje. As aflições que experimentamos hoje, ou experimentaremos mais à frente, nada mais são do que uma resposta ao nosso procedimento, correto ou errado, e que elegemos para as nossas vidas. Pois que Deus não faz chegar à dor àquele que não merece, ou aquele que não tem que passar por aquela privação ou por aquela dor. A dor não como castigo, porque já experimentamos, já sabemos que o nosso Deus não é um Deus vingativo, rancoroso, mas, ao contrário, um Deus misericordioso, que dá a cada um de nós segundo as nossas obras. Se semeamos o bem, recolheremos também as consequências daquele bem semeado. Se semeamos o mal, recolheremos por consequência todas as atribuições daquele mal que cometemos. De forma que está em nossas mãos acumular a nossa vida de bênçãos ou de maldições, ou de sofrimentos, ou de dores. Porque a cada um, segundo Jesus repetia a todo momento, é dado segundo as suas obras. E não experimentamos nenhum sofrimento, nenhuma dor que não seja necessário ao nosso crescimento espiritual, pois que não estamos na terra senão para crescermos espiritualmente, pois que ainda somos crianças no sentido espiritual. Não sabemos ainda ou não agimos ainda de acordo com que as leis divinas nos proscrevem, que é de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Insistimos no nosso egoísmo milenar, no nosso orgulho, na nossa falta de compreensão, na nossa falta de empatia para com a dor do próximo. Muitas das vezes reclamamos das dores que nos assolam, mas esquecemos que dores maiores são experimentadas pelos nossos companheiros de humanidade. Que nós, embora sofrendo, poderemos de alguma forma ser útil àquele companheiro que tem um sofrimento muito maior que o nosso. Nessa época de frio, onde nós temos o nosso agasalho, o nosso teto onde nos acolher, não nos lembramos daqueles companheiros jogados às ruas, muitas das vezes, senão para criticá-lo, dizendo que ele não se esforçou de forma satisfatória a privar-se daquele sofrimento. Isso não importa, mesmo que isso ainda seja verdade, porque Deus não nos prescreveu o papel de julgador, mas de auxiliadores na sua obra. Devemos ter aquele nosso companheiro como um irmão necessitado, não importando a causa que o levou àquela dor, mas nos importa sim auxiliar e diminuir o seu sofrimento. Jesus nos adverte quando ele diz que ele teve fome e nós o demos de comer. Teve sede e nós saciamos a sua sede. Esteve preso e fomos visitar. Esteve doente e nós, de alguma forma, colaboramos com a sua cura. E ao ser perguntado pelos discípulos quando que o teríamos visto nessa situação, ele disse: em verdade, quando fizesse a um desses pequeninos irmãos, a mim mesmo estarás fazendo. E esse então é o nosso compromisso, de nos solidarizar com a dor do nosso companheiro, experimentando o nosso sofrimento, com o nosso coração muitas vezes sangrando, com a dor que nos acompanha, mas sendo de alguma forma, tentando ser útil àquele nosso companheiro de humanidade, cumprindo aquilo que Jesus e que Deus espera de nós, que tenhamos muito amor um para com os outros, né? Porque ele assegurou: assim sereis conhecidos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. E o amor, segundo Paulo, cobre a multidão de pecados. E nosso papel sempre é o de amar
intensamente. Obrigado a todos, muita paz.